quem lhes fala aqui, professor Marcelo Sampaio, e nós vamos dar início à resolução de provas anteriores. Devo lembrar você que não só fazendo questões, se o seu concurso, se o seu foco é a prova do EAGS, não só fazendo questões de EAGS, você treina para a sua banca. Isso porque a prova da EAR CFS acaba tendo ali a mesma abordagem que tem a prova do EAGS. Isso porque elas se alternam quanto à dificuldade. Ora, a prova do EAGS vem um pouco mais complexa, ora, a prova do CFS vem um pouco mais complexa. Então, o importante é que você treine de acordo com o que a banca solicita, com o que a banca pede. Vamos começar aqui a resolução de uma prova do ano passado, a primeira prova que houve do CFS, são 2 provas no ano, e nós vamos ver esse padrão de cobrança de questões, tanto para a prova da EAR, CFS, quanto para a prova do EAGS. Então, prova de EAR CFS 2021.1, é exatamente a prova do ano passado, para que os alunos, para que os candidatos que forem aprovados ingressem neste ano de 2021. Show? Então vamos começar com interpretação textual, é padrão tanto do EAGS quanto do CFS colocarem ali de 3 a 5 a 6 questões de interpretação de texto. Você que vai fazer prova do EAGS, tome cuidado, pois as provas nos últimos anos, como já disse, como já afirmei, elas têm se revisado quanto à dificuldade. E o que isso vai implicar para nós, né? Nós temos que nos preparar lá em cima, com nível lá no alto, para que se a prova vier fácil, nós consigamos ali a média máxima, o gabarito, e se a prova vier difícil, você consiga ser um destaque. A prova do ano passado, 2020, né, para ingressar em 2021, da prova do EAGS, foi uma prova bem diferente, bem textual, e outros anos também têm nos mostrado que às vezes eles colocam 8, 9, 6, 7 questões de interpretação de texto. Então, interpretação de texto é muito importante. A gente vai começar vendo agora, eu vou passar algumas técnicas, alguns bizus, alguns macetes que lhe facilitem a vida no que tange à interpretação textual. Tudo bem? Vamos lá então, olha só. Questões da banca da EAR, resolução da prova do CFS de 2021.1, isto é, a primeira prova da EAR que aconteceu, que houve no ano passado. Vamos nós para o texto. Veja bem. Temos aqui o excesso e a memória. Efetuarei a leitura com vocês para que nós consigamos depreender informações necessárias a fim de que resolvamos questões de interpretação. E olha para mim, muitos alunos, muitos candidatos acham que na prova só cai interpretação textual. Só que na prova também é cobrada a chamada compreensão textual. Você sabia que é diferente? Compreensão textual, ele está preocupado apenas em saber se você compreendeu o tema, o assunto que vem inserido no texto. A compreensão textual ela é presa ao texto. Ela não foge, ela não faz com que você deduza nada fora do texto, nada que não esteja ali escrito explícito. Agora, a interpretação textual, você vai ter que fazer a leitura do texto e com o seu conhecimento de mundo, conseguir fazer certas deduções. Isto é, a interpretação ela sai um pouco do texto. Ela não se preocupa apenas com o que está escrito, e sim com aquilo que também pode ser deduzido. Então fica ligado, pois é diferente. Show? Vamos lá! O excesso e a memória. Efetuaremos aqui, como já falei, a leitura deste texto de prova anterior. Um estudo publicado recentemente no periódico científico The Quarterly Journal of Experimental Psychology, não sei falar inglês, hein, galera? Revelou que pessoas com sobrepeso, ou seja, o IMC, o índice de massa corporal, acima de 25, tiveram um desempenho pior em testes de memória. Então vamos lá. Ele está falando que houve uma pesquisa feita por uma instituição, pelo que parece americana de psicologia, que pessoas que têm o seu IMC acima, elas têm ali uma ligação com a questão da memória. Ou seja, quanto mais gordinha, mais fofinha a pessoa for, menos memória ela acaba tendo. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Olha só. E aí ele vai continuar falando o seguinte. Então a gente já vê aí a associação que ele faz entre o peso da pessoa e a memória, por meio de um estudo, por meio de uma pesquisa. Vamos lá.
Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, realizaram um experimento com 50 participantes com idade entre 18 e 35 anos. E o índice de massa corporal, o IMC, entre 18, que é considerado normal, e 51, que a pessoa com este índice já é uma pessoa considerada obesa. Então eles fizeram ali um estudo que vai desde a pessoa que tem um índice normal de massa corporal até alguém que tem um índice muito elevado, uma pessoa que sofre de obesidade, beleza? Vamos lá. Os voluntários foram submetidos a um teste de memória que consistia em um jogo de computador, no qual eles precisavam esconder diferentes objetos em um cenário complexo, como um deserto com palmeiras, durante 2 dias. Após esse período, eles precisavam dizer aos cientistas quais objetos tinham sido escondidos e em qual lugar. Veja bem, os resultados mostraram que as pessoas com sobrepeso, né, as pessoas que a gente já viu ali que tem o IMC de 25 a 30, lembrando que a normalidade do IMC, o texto fala, é 18, tá aqui, ó. Então, o que eu quero que você faça quando você se deparar com questões de interpretação de texto na tua banca? Primeira coisa, ler o texto. Não vem com essa de, mas ele só fala da conclusão, então eu só vou ler a conclusão. Você tem que ler o texto pelo menos umas 3 vezes, porque na primeira vez você só vai reconhecer estruturas e reconhecer a temática principal do texto. Da segunda vez, você já começa a interpelar, a circundar o texto de uma maneira diferente, observando os detalhes. A terceira vez é para que nós concatenemos tudo isso e consigamos ter uma boa interpretação e compreensão textual, beleza? Uma dica legal de interpretação de texto também é que você na prova, no simulado, no exercício que você estiver fazendo de interpretação, você fale a meia voz. Tá? Você não faça aquela leitura apenas mental. Isso porque a leitura mental, ela acaba... você acaba fugindo muito rápido dela. Então, já deve ter acontecido com você, de você estar lendo o livro, e aí você chega à segunda página ali já lida, e você fala, caramba, o que eu li mesmo? Então você se torna um ledor. Você apenas está reconhecendo estruturas, mas você não é um leitor, porque você não está interpretando, porque você não está deduzindo o que aquele texto de fato quis dizer. Então aqui, ó, vamos prestar atenção aos detalhes, fiquemos presos aos detalhes, beleza? Show? Então vamos lá. IMC 18 é considerado normal. Eles fizeram este teste, né, que foi um experimento de memória, guardaram alguns objetos, esconderam alguns objetos e as pessoas foram destinadas a procurar, né? E aí, qual o resultado desse teste que houve? Olha só, os resultados mostraram que as pessoas com sobrepeso, né, que o IMC vai de 25 a 30, ou seja, que é muito acima de 18 nesse caso, né? 18 é normal, de 25 a 30 já é considerado sobrepeso, mais do que isso já é considerado obesidade. E obesas, e aí ele falou assim, IMC acima de 30. Então a gente consegue compreender também que pessoas com sobrepeso, elas têm um índice de massa corporal menor do que as pessoas obesas, tá? Pessoas acima de 30 são consideradas obesas. De 25 a 30 ainda é só sobrepeso. Então ele disse que essas pessoas que tinham sobrepeso ou eram obesas, elas tiveram um pior desempenho no teste de memória do que aquelas com índice de massa corporal considerado normal, que vai de 18 a 24,99. Então o texto ele já nos fornece a estimativa, o intervalo em que é feito o cálculo do IMC. De 18 a 24,99 é considerado o IMC normal. De 25 a 30 é considerado sobrepeso, né? E acima de 30 já é considerada obesidade. Ele está dizendo aqui que os testes que foram feitos revelaram, mostraram, os resultados mostraram que pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, elas acabaram tendo um pior desempenho, tá? Em relação àquelas pessoas que têm o IMC normal, que vai de 18 a 24,99. Eles concluíram também que o rendimento caía conforme o IMC aumentava. Então a gente tem uma relação inversamente proporcional. Então quanto maior o IMC, o índice de massa corporal, o peso daquela pessoa, menor é a sua memória. Só que assim, a gente vai ter que ter a explicação, por meio do texto, do porquê que isso está acontecendo, qual é a tese deles. Porque eles só disseram até agora o seguinte, fizemos um teste,
Fizemos um teste e achamos uma associação entre a obesidade e a perda de memória. E agora ele vai explicar o motivo pelo qual, na tese deles, isso acontece. Olha só. De acordo com os autores, esses resultados indicam que o aumento, do IMC pode levar a mudanças estruturais e funcionais no cérebro. Então olha aqui, ó. O aumento do IMC, a obesidade, o sobrepeso, eles alteram o funcionamento, a estrutura, o funcionamento do cérebro, beleza? Então já é uma explicação do motivo pelo qual chegaram a esta conclusão. Que reduzem a capacidade de formar e recordar memórias episódicas. Uma explicação para isso pode estar no efeito da gordura sobre a insulina. Então aqui ele dá uma explicação científica, médica, para isso também. Segundo Lucy Check, líder do estudo, o excesso de gordura causa picos descontrolados de insulina no sangue, o que, por sua vez, atrapalha a sinalização entre os neurônios e, consequentemente, há uma redução no desempenho cognitivo. Além disso, a redução da memória episódica, como resultado do aumento do IMC, pode contribuir para o aumento de peso, já que, muitas vezes, pessoas com memória ruim, não se lembram do que comeram e tendem a comer mais. Então ele dá uma explicação funcional do cérebro, estrutural do cérebro. Ele fala também sobre a questão da insulina, da gordura e da insulina, também afetando diretamente na memória. E ele ainda fala que há uma terceira via, uma terceira possibilidade, que pelo fato de a pessoa ser muito esquecida, por já ter sobrepeso, ela não se lembrar das horas em que comeu, e aí acabar tendo fome numa hora indevida e comendo mais do que é devido. E ele diz que isso também é um argumento, né, para ratificar a tese que eles estão tentando passar aqui. Tudo bem? E aí vamos para a última parte do texto, que vai nos dizer o seguinte, olha só. Nós não estamos dizendo que as pessoas com excesso de peso são necessariamente mais esquecidas. Não estamos dizendo, então, que a pessoa é um pouco mais acima do seu peso, ela já vai ser esquecida. Não, ele está falando que não. Nossa descoberta pode significar que pessoas com sobrepeso são menos capazes de reviver vividamente os detalhes dos eventos passados. Então ele diz que esta perda de memória, ela é, como o texto já mencionou, episódica. Então você, naquele episódio, naquele fato, você tem dificuldade de se recordar dos detalhes, sobretudo. Beleza? E ele não generalizou, ele não disse que pessoas acima do seu peso, elas com certeza terão perda de memória. Ele disse que há uma tendência forte devido aos argumentos que ele apresentou e devido aos resultados da pesquisa. Show? Vamos lá. Isso, por sua vez, pode prejudicar a sua capacidade de usar a memória para regular o consumo de alimentos, que foi o que a gente viu, né? Ou seja, passando a slide para você, pode prejudicar a sua capacidade de usar a memória para regular o consumo de alimentos, ou seja, eu não lembro a hora em que eu comi, então eu vou comer desreguladamente. Show? Vamos lá. Disse Lucy, uma dica da autora é prestar atenção no que se come e evitar fazer refeições como distrações, como assistir à TV. Para os autores, embora esse estudo seja pequeno, os resultados mostram a necessidade de realizar mais pesquisas sobre os fatores psicológicos que podem levar à obesidade. Então, ninguém disse que isso aí já é certo, já está aprovado, é o que acontece de fato. Eles fizeram um estudo prévio e disseram que demandamos ter mais estudo sobre esta área, sobre esta temática, para que possamos afirmar qualquer tipo de coisa. E essa matéria é lá da revista Veja, em 2016. Show de bola? Tranquilão? Vamos dar uma olhada nas questões então? Vem comigo, olha só. O que nos vai dizer aí a questão de número 1? Com relação aos resultados da pesquisa, marque V para as afirmativas, verdadeiras e F para falsas. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aqui no que a questão nos traz de argumento. Olha só. Pessoas com sobrepeso, que é o IMC, que vai aí do 25 até o 30, né, conforme a gente já viu,
pessoas com IMC entre 25 e 30 têm menor capacidade de memorização do que as pessoas que têm o IMC normal. Vamos lá, gente. O que ele diz? Que a pesquisa, e aí, ó, é bom olhar para o enunciado, porque você vai falar, ah, Marcelo, mas no final ele falou que ainda não é certo. Nós temos que fazer mais pesquisas. Beleza, mas olha o que ele fala no enunciado. Com relação aos resultados da pesquisa. Então, gente, interpretação textual é detalhe. Na questão, ele não está perguntando se é algo totalmente verdadeiro, se precisa ou não fazer ainda mais testes. No enunciado ele só fala, na pesquisa, ficou revelado isso daí, ó, dá uma olhada, que pessoas com sobrepeso, com IMC que vai de 25 a 30, têm uma menor capacidade de memorização do que as pessoas que têm IMC normal? Sim, ficou comprovado isso. Segundo a tese deles, pessoas com sobrepeso e IMC de 25 a 30, ou pessoas obesas, o IMC acima de 30, elas, para o estudo, para os argumentos que foram mostrados no texto, têm sim uma dificuldade maior em relembrar, sobretudo, detalhes de alguma situação, né? É a perda de memória episódica, como o texto fez questão de salientar algumas vezes. Então, verdadeiro. Show? Vamos olhar para a segunda. Quanto maior foi o IMC, eu até fiz essa daqui, hein? Essa daqui eu até mudei a câmera na hora do texto para mostrar para você. Olha só. Quanto maior for o IMC, maior será o rendimento e a amplitude, da memória episódica. Gente, pelo contrário, lembra que eu falei? É uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o IMC, isto é, quanto maior o peso da pessoa, menor a sua capacidade de memorização. Show? Então isso está errado, porque ele está falando assim, ó. Quanto maior for o IMC, isto é, quanto maior for o peso daquela pessoa, ela terá um melhor rendimento e uma amplitude, ou seja, uma memória muito boa, uma memória ampla. Pelo contrário, pessoas com IMC muito alto têm uma perda de memória. É isso que o texto fala, então tá falso. Show? Vamos lá. Pessoas com sobrepeso têm desempenho em testes de memória superior às que têm IMC de 18 a 24,99. Será que isso é verdade, gente? Pessoas com sobrepeso, elas são superiores no teste às pessoas com IMC normal? Pelo contrário, as pessoas com IMC muito alto, elas têm justamente esta perda de memória. A relação, como eu já afirmei, ela é inversamente proporcional. Quanto maior o IMC, menor a capacidade de memorização. Então isso é falso. As pessoas com IMC, considerado ali pelos médicos normal, ela tem um melhor desempenho em relação às pessoas, em detrimento às pessoas com sobrepeso. É o contrário, tá? As pessoas com sobrepeso não têm um rendimento maior do que as pessoas com IMC normal, então é falso, beleza? Vamos lá. O alto índice de IMC está diretamente relacionado ao baixo desempenho cognitivo, o que tem reflexo na diminuição da memória episódica. Vamos lá. Vamos analisar ponto a ponto. O alto índice de IMC, então o IMC é muito alto, digamos, de 25 a 30 ou mais de 30, que são pessoas com sobrepeso, 25 a 30, e obesas acima de 30. Show? Está diretamente relacionado ao baixo desempenho. Então, o alto índice está relacionado ao baixo desempenho cognitivo. E aí, onde é que ele falou isso daí? Quando ele fala acerca da funcionalidade, da estrutura do cérebro, da insulina, ele realmente fala que quanto maior o IMC, o desempenho cognitivo acaba sendo menor, o que faz com que a pessoa não consiga se recordar tanto de episódios ou de detalhes de determinados episódios da sua vida. E é exatamente o que está escrito aí nessa assertiva, né, gente? O alto índice de IMC está diretamente relacionado ao baixo desempenho cognitivo. Quanto maior o IMC, menor a memória, menor a cognição. Então isso é verdadeiro, beleza? Então nós temos aí VFFV. V lá em cima, V na primeira e na última, e FF nas duas do meio. Vamos ver aqui a alternativa que nós vamos marcar então, né? VFFV, gabarito, letra A. Show de bola, gente? Tranquilão? Vamos para a próxima questão? Acho que esta foi tranquila, né? Foi de boa. Vamos lá.
Vamos para a questão agora de número 2. Olha só. Segundo o texto, os pesquisadores chegaram à conclusão de que? Vamos lá. Quais foram as conclusões que eles puderam ter chegado? Vamos lá. O esquecimento é próprio dos obesos. Gente, pelo amor de Deus, aqui ele está falando que só os obesos podem ter problema de memória. É próprio. Os obesos, é coisa de obeso ter perda de memória. Claro que não. Existem várias doenças aí e até distúrbios que vão interferir na memória do indivíduo, mas que não tenham a ver com a obesidade. Foi uma tese que foi levantada acerca da relação entre peso e memória. Mas não quer dizer que é próprio dos obesos. Isso aí é falso. Então não vamos marcar a letra A. A diminuição da capacidade de memorização, diminuição da capacidade, a pessoa acabar perdendo a memória. Tem como principal causa a distração durante as refeições. Gente, como principal causa, vamos voltar ao texto que eu vou fazer questão aqui. Olha o que ele fala. Uma dica, isso é uma dica, tá? Vale ressaltar, é uma dica da autora, é prestar atenção no que se come, evitar fazer refeições com distrações, como assistir à TV. Galera, ela falou para evitar, ela falou que é uma dica para melhorar essa relação. Mas aqui, em nenhum momento do texto, fala-se que esta é a causa para que as pessoas percam a memória ou para que as pessoas comam mais e por isso percam a memória. Percebe? É uma dica para melhorar, para você não acabar não se distraindo, focar ali no que está comendo e conseguir se lembrar da hora em que come. É uma dica, tudo bem? Mas não é a principal causa. Show? A causa a gente poderia chamar de quê? A questão do esquecimento dos horários em que come, a questão da insulina, né? Ele falou sobre isso, a questão também aqui que foi dita no texto, voltando aqui, tá aqui e o texto é claro, a essa conclusão, para chegar a essa conclusão, que conclusão é essa? Revelou que pessoas com sobrepeso tiveram um desempenho pior. Essa daqui é a conclusão, show? Essa aqui é a conclusão que a questão pede aqui, Segundo o texto, a conclusão de que. Então é isso que ele quer. Show? É a principal causa? Não, é só uma dica. Só uma dica da especialista. Show? Olha C, é típico apenas dos não obesos. Então vou botar aqui, é típico apenas de pessoas magras, que ele bota não obesos e aí pode confundir a tua mente. É típico das pessoas magras a baixa capacidade de reviver, com riqueza de detalhes, eventos já recorridos. Isso é verdade, gente? Não. Pelo texto, pela tese que nos foi apresentada, são pessoas um pouco mais acima do seu peso, ou muito acima do seu peso, que vão ter essa perda, e não pessoas não obesas, beleza? Então, a letra C também é errada. Gabarito, letra D. A regulação do consumo de alimentos pelo obeso pode ser prejudicada pela falta de capacidade de usar a memória episódica. Ou seja, o que ele está falando aqui? O que foi dito no texto. O cara acaba não regulando a quantidade que ele come justamente porque ele perde os detalhes do episódio ou da hora em que ele comeu. Então, acaba ficando um pouco vago, ele não lembra a hora em que comeu e acaba se tornando um ciclo, né? Ele tem a perda de memória por conta da obesidade ou do sobrepeso, e aí esquece o momento em que comeu e come mais, e come repetidas vezes, e não acaba tendo a regulação. A regulação do consumo de alimentos, ela pode ser prejudicada pela falta de capacidade da memória. Perfeito. Gabarito aí, letra D. Show? Tranquilo? Beleza? Bom, questão tranquila também. Eu peço que vocês sempre fiquem atentos ao enunciado. Isso é muito importante. Show de bola? Bem, voltamos então numa próxima oportunidade, no próximo bloco, para que nós continuemos falando ainda sobre este texto e olhando para outras questões de gramática normativa que vão ser presentes no seu concurso. Beleza? Tranquilo? Então eu fico por aqui. Fica comigo. Tamo junto. Valeu!